E aí, pessoal, dia de Grêmio, dia de decisão, dia de jogo importante, mas dia de uma informação que sai desta manhã, da voz do presidente Romildo, que você vai entender a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Se antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Vamos começar com o presidente Romildo, porque hoje pela manhã, conversando com José Aldo Pinheiro na Rádio Guaíba, o presidente Romildo praticamente fechou a questão do novo técnico do Grêmio. E por incrível que pareça, o discurso do Grêmio mais uma vez se contradisse. O presidente Romildo claramente, primeiro, negou qualquer tipo de atrito com o presidente Romildo. Criticou a imprensa esportiva, elogiou a imprensa política e criticou a imprensa esportiva, mas disse que não tem nenhuma rusga com o Filipão e que o Grêmio pretende rapidamente anunciar o novo treinador. Ou seja, aquele discurso colocado ali em determinado momento com relação a Thiago Gomes, que ele foi efetivado como interino para esses 2 jogos e iria ser avaliado após esses 2 jogos, não passou apenas de uma forma de conduzir a comunicação. O Grêmio vai contratar Luiz Felipe Scolari, como disse muito bem ontem, em primeiríssima mão, o Wagner Martins lá na Rádio Bandeirantes, no Donos da Bola Rádio. Fica evidente isso, principalmente depois da palavra do presidente Romildo, quando ele fala que não há rusga e que o Grêmio vai decidir logo e que há alguém com estofo para chegar fazendo. É evidente. É evidente que é o Luiz Felipe Scolari. É evidente, não se tem discussão com relação a isso. A gente tinha informação lá, às 1h30 da manhã do dia da demissão, lá logo depois daquela tragédia contra o Atlético Goianiense, a gente tinha aquela informação, e em cima daquela informação, eu inclusive botei o novo técnico do Grêmio, será o Luiz Felipe Scolari. Aí, curiosamente, naquele dia não andou, algumas coisas tiveram que acontecer, e agora, depois do que foi dito hoje, e foi dito num programa, vamos lá, não era um programa de esportes, era um programa de política. O presidente Romildo foi até a Rádio Guaíba para falar de política e, obviamente, em determinado momento se chegou no futebol, porque o futebol é algo que o presidente Romildo tem em trânsito, né? Ele é presidente do Grêmio, então, obviamente, vai ser perguntado sobre futebol, apesar dele fazer a crítica que fez hoje, que eu não vou falar disso, eu vou falar apenas do conteúdo saído do presidente do Grêmio, que claramente indicou o caminho, né? Lembrando, hoje é o Grêmio contra o próprio Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio hoje tem um trabalho lá, Thiago Gomes, que seria avaliado, que pelo visto não vai ser, mas que seria avaliado. Se tivesse bom resultado, o Grêmio vai diferente para o jogo hoje. O Grêmio vai com Breno, Rafinha, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, vai com uma dupla de volantes com Matheus Henrique e Bobson, e vai com uma linha de 3, com Wanderson na segunda linha à frente, Douglas Costa centralizado para ser o meia de articulação, e pela esquerda o Ferreira, lá na frente o Diego Souza. Depois disso, a gente coloca um pouquinho mais atrás a figura de tentar criar defensivamente uma linha de 2 linhas de 4, jogando Wanderson e Ferreira para baixo, deixando o Douglas para a transição um pouco mais solto, sem responsabilidade defensiva. Tem no adversário um time que a gente sabe o poderio, mas que não vive um grande momento, mas que tem a volta do zagueiro paraguaio, tem o Vina de volta também, tem uma dupla de volantes com o Danilo e Zé Rafael, tem 2 meias que são Scarpa e Rafael Veiga, que são jogadores também interessantes, e o Grêmio vai para esse enfrentamento precisando, antes de qualquer coisa, de um bom resultado. Se o Grêmio vencer esse jogo, e a gente sabe que um jogo como esse, ele mexe com os brios internos, eu tenho muita curiosidade de entender como que vai ser visto também o trabalho do Thiago Gomes, porque o Grêmio montou toda uma forma de comunicar,
fez isso externamente, colocou isso dentro do vestiário, dizendo vamos através disso. Ele fechou o trabalho, fechou o grupo para o enfrentamento contra a equipe do Palmeiras e também contra o Internacional, que é o jogo da sequência, para tentar sobreviver jogando pelo Grêmio. Aí, claro, como existe essa distinção, eu tenho curiosidade de saber como vai ser a administração disso em caso de sucesso do trabalho interino, de caso de sucesso. É óbvio que nessa discussão aí, a gente sabe, muitos torcedores ficaram, tem que botar o Filipão, tem que botar o Renato, tem que botar alguém com o estofo, mas não foi o que o Grêmio falou. Então, essa relação interna de confiança, às vezes, ela tem que ser muito bem comunicada para tu não perder o ambiente. Tu não pode correr o risco de perder o ambiente nessas horas. E me parece que neste caso a gente tem uma diferença muito grande do que está sendo dito externamente e do que talvez esteja dito. Imagino eu e torço para que o Grêmio tenha comunicado melhor internamente do que comunicou externamente. Porque as pessoas, elas leem, as pessoas veem, as pessoas estão ali, as pessoas convivem com o ambiente e em cima disso, obviamente, a gente tem preocupações, tem riscos, tem alguns medos e a gente vai, a partir daí, começar a trabalhar nessa questão. Portanto, essa é a realidade neste momento. O Grêmio, através da palavra do presidente Romildo, indica mudanças já. Eu acredito que hoje à noite a gente já possa ter esse anúncio ou essa mudança, mas antes tem um jogo de vida ou morte para o Grêmio. Exatamente. A gente tem que encarar assim. Então o Grêmio joga hoje. A cabeça, muitas vezes, do ambiente do Grêmio não está no jogo. A cabeça do ambiente do Grêmio está ou na contratação do novo técnico, do novo trabalho. O Grêmio é maior, o Grêmio tem hoje. O Grêmio tem domingo, sábado Internacional. O Grêmio precisa ter isso claramente na cabeça. E às vezes a forma... Não existe nada pior no Grêmio hoje do que a comunicação, a forma como o Grêmio está se comunicando. Sejam nas entrevistas, sejam nos locais, sejam nos momentos. Nada consegue ser pior do que o Grêmio está produzindo hoje em matéria de comunicação. E hoje a gente vai para mais um enfrentamento, precisando de um momento, precisando de uma volta. E eu acho, sinceramente, que a coisa caminha para um jogo que ninguém tem ideia do que pode acontecer. Eu confio no Thiago Gomes e na forma de mobilização que esse ambiente vai ter. E depois que Filipão venha e faça a diferença dentro do campo para o Grêmio sair dessa situação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.